Boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita honra que nos apresentamos diante de vocês, nossos queridos irmãos, dentro do projeto ABEBM TV, ano 2022, e nesta noite nós vamos tratar de um tema muito triste, mas ao mesmo tempo de muita esperança na misericórdia de Deus por todos os nossos irmãos que enveredaram por esse difícil caminho, tornando mais complicado, mais pesaroso, mais demorado o caminho pela escolha de interromper abruptamente a vida. E uma palavra simples, mas muito pesada até de se pronunciar, chamada suicídio. Esse é o tema da noite de hoje. E no livro dos Espíritos, por Allan Kardec, ele é tratado nas questões 943 a 957. Pela exiguidade do tempo, nós só poderemos tratar de parte dessas questões e vamos pensando umas aqui e outras acolá, de formas a fazermos um relato bem sucinto, porque não somos também especialistas na matéria, mas o objetivo é com as obras compiladas, coligidas e pesquisadas para trazer um acervo de informações, montar então um texto, um resumo que vai nos dar o norte para trocarmos essa ideia a respeito de um tema tão difícil, tão custoso e tão doloroso, tanto para quem parte, quanto para os amigos e familiares que ficam. É uma dor muito grande. A gente experimentou isso na família, a gente passou por essa dolorosa experiência e vamos tentar, juntando os cacos produzidos pela perda, pela vida que se foi, arregimentar forças e manter a nossa fé e a nossa esperança. Que Deus nos abençoe sempre e que possamos sempre encontrar sempre uma última porta antes de alcançar essa derradeira. Que tenhamos a força para resistir, não importando o cenário, não importando o ambiente, as condições ou as dificuldades. Vamos então dar início ao nosso trabalho dessa noite, fazendo a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, livro Vinha de Luz, da lavra de Francisco Cândido Xavier, intuído pelo grande Espírito Emmanuel, e a lição é de número 94, cujo título é Escritura Individual. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. É o retrato de Jesus, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeado no meio
ou no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro da presença e do quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, em que partilhamos com inúmeros companheiros dessa Casa do Caminho a grande tarefa de propagar a doutrina espírita, rogamos a vossa misericórdia para que nos oriente, nos intua, nos capacite e nos conceda essa oportunidade de trabalho nesta noite com a maior clareza possível, visto tratar-se de tema tão sensível e tão caro aos nossos corações. Se conosco, Senhor, agora e por todo sempre, graças a Deus. Bem, nós temos a Câmara dos Deputados, temos o Senado Federal, temos os órgãos da Presidência da República, temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, todos em grau maior ou menor, com intensidade maior ou menor, são responsáveis com decisões, com leis, com decretos, por implementar as políticas públicas visando educação, saúde, segurança, progresso, e tudo isso voltado para a evolução dos espíritos encarnados em cada país que permeia a crosta deste orbe que nos abriga. Muito bem, especificamente no caso do Brasil, a Câmara dos Deputados tem um grupo de trabalho com as suas assessorias, com seus técnicos e servidores competentes que elaboram propostas de melhorias de todo esse conjunto de necessidade da sociedade no nosso país. Tem também as instituições não governamentais, as entidades de classe, e dentre elas, nesse momento, nós temos a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, que juntos estão numa empreitada que já vem de bastante tempo. Os registros que conseguimos pesquisar aqui dão conta e remontam a 2014, quando começaram então essas campanhas de prevenção do suicídio. E mais adiante nós vamos falar o porquê do Setembro Amarelo, mas hoje no Brasil, ou melhor, no mundo, são em torno de 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. 16 milhões. Passa de 1 milhão o número daqueles que conseguem atingir o objetivo de eliminar a própria vida, das suas mais diversas formas. No Brasil, números se aproximam de 14 mil vidas que se perdem por ano
por essa forma violenta de atentar contra a própria existência. E as causas passam pela depressão, pelo transtorno bipolar, pelo abuso de substâncias alucinógenas, as chamadas drogas lícitas, o cigarro e a bebida, por exemplo, que pagam impostos, e todas as outras consideradas ilícitas, como o nome bem diz, drogas. E isso mina a capacidade do indivíduo de continuar no livre-arbítrio, mas com o bom discernimento. Ele já não consegue, em algumas oportunidades, mais discernir entre o certo e o errado, o bom e o mal, o alto e o baixo, o bonito e o feio, o lucro e o prejuízo. Enfim, esse espírito encarnado queda-se diante das dores, angústias e vicissitudes e, levado pela ansiedade num ato extremo, atenta contra a própria existência. E é considerado talvez o maior dos pecados, porque essa vida encarnada é um espírito concebido por Deus, que deu a nós o fôlego da vida, como está descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, criado à imagem e semelhança de Deus, mas que mesmo assim, muitos de nossos queridos, próximos e também não próximos, acabam por conseguir eliminar a própria existência como se fosse a solução dos problemas que tanto atormentaram. Enfim, nós vamos seguir adiante, porque o tempo urge, e com base no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta de número 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? É um suicida. Mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Mas será sempre um suicídio. Então, o suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão responsável como o que é levado pelo desespero? A resposta dos Espíritos para a questão 948 do Livro dos Espíritos diz que o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, se ele cometeu tantas faltas em que se sentiu compelido, obrigado a dar cabo da própria existência para escapar da consequência, ele agora terá duas culpas para expiar. Todas as outras que poderia resolver vivo ou encarnado, mas essa por ter tirado a própria vida antes do tempo programado por Deus. É atribuída a Deus essa capacidade, esse poder e essa vontade. As leis de Deus são eternas, imutáveis, perfeitas. E dentro desse conceito que a humanidade tem dessas leis, o suicídio talvez seja a mais grave contrariedade a essas leis. Enfim, seguindo com a questão 951, ela pergunta o seguinte: o sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar de outros ou ser útil aos semelhantes? Bem, aí nós vamos fazer um parêntese, que existia na antiga Grécia e a Roma, quando conquistou a Grécia na Batalha de Corinto, no ano 146 a.C., assimilou boa parte da sua cultura. Daí o que se chama de cultura greco-romana. E dentre elas havia o suicídio forçado, em que aqueles considerados inimigos do Estado não eram assassinados pelo Estado, como ainda hoje tem a cadeira elétrica, tem o enforcamento, tem o fuzilamento. Não era assim. Os desafetos das leis do Estado, ainda que cobertos de razão, desde que desafetos, mas ainda que corretos, como foi o caso de Sócrates, eram obrigados à autoeliminação. Então Sócrates foi obrigado a tomar uma taça de cicuta, que era um veneno poderosíssimo, e pôs fim à própria vida por determinação do Estado que o condenou à morte.
Então, para se ver livre de pagar indenizações, de ter que responder e beneficiar os familiares daqueles que eram considerados inimigos, então havia o chamado suicídio forçado. Isso aconteceu com Cleópatra, quando Roma determinou, então Cleópatra teria sido envenenada por uma serpente. E Marco Antônio, que era o seu companheiro, seu marido, o seu consorte à época, ele foi obrigado a se perfurar com a própria espada. De alguma maneira, é uma intenção sublime em favor do próximo, da comunidade, daquilo que eles pregavam para a sociedade. Mas ainda assim é um suicídio. Mais adiante nós tivemos lá os kamikazes, os pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial, em que atiravam os aviões contra os navios aliados, se espatifavam, e quando não conseguiam, voltavam para casa e era uma desonra continuar vivo, porque eles saíram com a missão suicida. Então praticavam harakiri. Para aquela cultura, ponto de honra, mas aos olhos de Deus é um suicídio. Então, dentro dessas questões, mais recentemente, os homens-bombas, os terroristas, aqueles das Torres Gêmeas lá do 11 de setembro de 2001 em Nova York, quase 3.000 vidas perdidas, com os aviões arremessados contra os edifícios e tantos outros aviões que se abateram sobre outros alvos, em função de uma causa religiosa. Enfim, é um suicídio. Da mesma forma que aquele que se vê no vício da bebida, do jogo, do fumo, dos excessos à mesa, comendo de tudo quanto é tipo de alimento, mesmo aqueles que fazem mal à sua saúde, não sendo um suicídio interrompido de forma abrupta o curso da vida, também é um suicídio a prazo, porque sabe-se que a incolumidade do organismo físico, desse corpo de carne que o corpo habita, exatamente para expiar, passar pelas provas que têm dois objetivos: diminuir o débito do passado e auferir créditos para uma vida futura. Por que não? Essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Fé e esperança andam de mãos dadas. Eu acredito, eu creio, eu espero de algo que eu não sequer vejo, nem sequer consigo ouvir, mas eu tenho fé em Deus, esse Deus que eu não vejo, mas acredito que existe e vela por mim. Me deu a vida e é responsável por tirá-la no tempo certo. O suicídio antecipa pelo meu livre-arbítrio. Eu contrariei as leis de Deus. Nesse sentido, se eu tenho um fluido vital para viver 1 século e antecipo o fim da minha existência com 50 anos, com meio século, eu terei mais meio século para sentir as dores, angústias, vicissitudes e os efeitos de todas as doenças que eu deveria passar nessa existência, que foi planejada na erraticidade antes que eu encarnasse, para que eu pudesse expiar as minhas provas do meu pretérito e conseguir oferir algum bônus hora para as vidas futuras. Porque, como dizem as questões 101 a 113 do Livro dos Espíritos, estamos fadados à perfeição. Eu um dia serei um espírito puro, como está na questão 113 do Livro dos Espíritos, mas esse futuro não me pertence, pertence a Deus. E eu não posso alterar isso. Eu só posso, quando chego na erraticidade ao fim de cada existência, tomar ciência de tudo aquilo que eu deveria ter feito e não fiz, ver o que falta e o que eu posso ter de prova num outro espaço de tempo encarnado, neste ou em outro orbe, para que eu possa, enfim, purgar o meu passado. Que eu possa me depurar, visando a perfeição. Ora, se eu interrompo abruptamente ou paulatinamente a minha existência pelo vício ou por um ato imediato, eu estou contrariando e vou estagnar. Porque esse tempo deverá ser respeitado até que chegue ao fim da carreira, daquele planejamento, do fim do curso
da falência natural do corpo físico para que então eu, espírito, possa voltar à erraticidade para prestar contas do que foi a minha existência. Pegando a porta da fuga pelo suicídio, eu atrapalho tudo isso, o planejamento que eu fiz com o auxílio da espiritualidade amiga, e contrario as leis de Deus, porque se não era previsto, será respeitado, mas eu vou arcar com essas duas consequências. A de tudo aquilo que eu deveria fazer para diminuir o débito, e mais esse débito maior do que todos os outros, porque eu interrompi o curso natural das leis de Deus se aplicando em todo o universo, incluindo orbes e humanidades. Simples assim. Então, por exemplo, lá no livro Missionário da Luz, com André Luiz e Chico Xavier, mais precisamente no capítulo 11, há um personagem chamado Raul que envenenou gradativamente a Noé para ficar com Esté, a esposa de Noé. O remorso levou Raul mais adiante ao suicídio. Então, com esse ato de envenenar o cunhado, o rival, e mais adiante a possibilidade de ser presa dos espíritos viciosos das trevas, só quando vê o arrependimento, quando vê não o remorso, porque o remorso é sinal de que vai fazer de novo. O arrependimento é aquele sinal que você vira a chave. Não vai fazer mais e acabou. Pois muito bem. Com auxílio de Alexandre, que era o instrutor nessa parte do livro, André Luiz, então, e Vicente, que era um inseparável personagem também, ambos médicos que foram na Terra, estavam sendo instruídos e viram esse exemplo de socorro a Raul. Isso é para dar uma ideia. Por exemplo, lá nos capítulos 12 e 13 desse mesmo Missionário da Luz, 12, 13, 14, tem a história de Segismundo, que assassinou Adelino para ter o amor de Raquel. Ele estava na erraticidade ainda para reencarnar e sabia que viria como filho de Adelino e Raquel. Esse trabalho de convencimento pelo desdobramento, e mesmo assim Segismundo estava inseguro porque sabia das provas que ia passar, mas teria que passar, consequência de todos os desatinos das existências anteriores. Há também na antiguidade um outro caso, um outro quadro, uma outra situação que se chama eutanásia, que é a morte assistida para aqueles casos que a ciência não consegue dar solução hoje. E lá no passado era mais difícil ainda. Então o chamado doente incurável tinha o direito de solicitar a assistência para morrer com dignidade, segundo o conhecimento da época, morrer para aplacar as dores, cessar as dores, mas se vai antes da hora, as dores continuam. Olha o relato da segunda parte do livro O Céu e o Inferno por Allan Kardec, capítulo 5, que trata especificamente dos suicidas. Leiam os relatos daqueles que atentaram contra a própria existência, o que passaram lá, 1 século, 2 séculos, 3 séculos até, ou mais. Nessas circunstâncias, o cristianismo, e mais tarde a Igreja Católica, veio trazer mais ensinamento, mais orientação. E Santo Agostinho, um dos doutores da Igreja, um dos orientadores do Livro dos Espíritos, lá na sua obra Cidade de Deus, a Cidade de Deus, no primeiro volume, são 4 volumes, logo no primeiro, ele atacou aquelas convenções da igreja, atacou o que vinha como vício desde o tempo de Jesus e principalmente a responsabilização daquele que atentava contra a própria vida. Não era um espírito qualquer, veio à Terra cumprir missão. Vale a pena dar uma olhadela no volume 1 da obra A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Ali ele mostra os caracteres, todas as orientações, as consequências,
e nenhuma delas justifica atentar contra a própria existência, porque a vida é um presente de Deus. Então, nas sociedades patriarcais, nos países árabes, e na Índia, inclusive, hoje já há leis que impedem ou dificultam o acesso a essa possibilidade de atentar contra a própria vida. Porque na própria Índia, no passado, as mulheres tinham o dever de pôr termo à própria vida quando perdiam seus maridos. E como ficavam os filhos? Como ficavam os familiares? Como ficavam todos nessas circunstâncias? Como a consequência, o que acarretava a consequência, o que era a consequência do suicídio, de pôr termo à própria vida? Bem, se formos enveredar pela literatura, temos um grande espírito encarnado entre nós que deixou um legado. William Shakespeare escreveu a história maravilhosa sobre Romeu e Julieta. Dizem que baseado em fatos reais, uma vez que Romeu pertencia à família Montecchio e Julieta pertencia à família Capuleto, numa cidade da Itália, se eu não me engano, Bolonha. E dentro dessas circunstâncias eram famílias adversárias na política, com relação ao clero, com relação à realeza. Eram famílias abastadas, mas que se suportavam, mas eram adversárias. E Romeu, que estava prometido a uma noiva chamada Rosalina, e Julieta, que estava prometida ao noivo chamado Paris, numa festa se olharam, os olhares se entrecruzaram e eles se apaixonaram, mas era um amor proibido. Dentro dessas circunstâncias procuraram um frei, e esse frei, chamado de Lourenço na história, Frei Lourenço, na sacristia orientou a Julieta que tomasse uma poção, do que ele chamava de poção mágica antigamente, que era um sonífero, mas que a faria dormir por várias horas. E a família Capuleto, então, nesta história de sensibilidade, seria sensibilizada e permitiria, então, era uma alternativa, que Julieta excepcionalmente se unisse a Romeu. Eis que Romeu irrompe na capela, escondido, e encontra Julieta, desacordada, adormecida, desfalecida, antes que a família Capuleto fosse avisada para chegar até a sacristia. E aí Romeu, quando vê aquela cena, se desespera. Volta à cidade, compra um veneno, chega junto a Julieta, ingere o veneno e morre. De fato, morreu. Julieta, antes que a família chegasse, ao despertar e ver Romeu morto, se desespera e se suicida com um punhal, acreditando que com a morte ela iria encontrar Romeu, onde quer que fosse, na erraticidade. Só que, ilustrado pela questão 956 de O Livro dos Espíritos, os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas se matam na esperança de se juntarem a elas. Essas criaturas atingem o seu objetivo? E a resposta dos espíritos, bem intencionados, os bons espíritos, iluminados, superiores, responde a Kardec. O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Então, esse instante de loucura, como é considerado, vai ser apenado por muito tempo. Então, o que William Shakespeare fez como dramaturgo foi materializar numa obra que se perpetua pela história da humanidade, mas
aparentemente baseado num caso real. Ainda que os nomes das famílias tivessem sido alterados ou trocados, como acontece com as novelas, hoje nas TVs, e ainda botam aquelas observações: esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança terá sido mera coincidência. O escritor vai tirar isso como da sua própria cabeça, por mais intuído que seja, por mais espiritualizado que seja, como alguns conhecidos, autores de novela, inclusive muitos seguindo a doutrina espírita, mas será sempre uma obra de ficção, porque não retrata a dura realidade do espírito encarnado, que se vê às voltas num tormento que o leva a esse ato de desatino. Então, a pergunta 957, ela diz: quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Então, as consequências são as mais diversas. Dependendo da intensidade, da perversidade com que se atentou contra a vida, pode ser um ato insano, em desespero, na privação dos sentidos, desatinado por alguma razão, mas na maioria das vezes ele é perpetrado. Nós temos exemplo, nós temos casos na família em que um filho escolheu a data do aniversário da mãe para chamar a atenção para si. Esse espírito de um jovem querido já veio aqui na ABEBM através de outra jovem que sequer o conheceu encarnado e disse que o que ele queria era apenas chamar a atenção da família, em especial da mãe, por isso ele escolheu o dia do aniversário da mãe. Era apenas uma tentativa de enforcar-se, só que deu certo. E aos 28 anos esse jovem pereceu. Foi socorrido, levado ao hospital com todo o desespero da família, mas não adiantou. E ele já veio aqui na ABEBM num trabalho de estudo, numa tarde de reunião na ABEBM, e através da manifestação, junto da passividade de uma jovem médium da casa, ele nos contou parte da história. Uma outra parenta tinha um marido com câncer de próstata, numa fase já incurável e intratável, não tinha como trazer, através da cirurgia, o lenitivo para ele, então o objetivo foi fazer a manutenção com medicamentos. Numa das crises, ele foi internado no Hospital Lourenço Jorge e lá, em tese, teria contraído a Covid-19. Removido às pressas para o hospital especializado Ronaldo Gazola, ele passou mais uma semana e desencarnou de Covid. Não pelo câncer, que já o acometia e o assolava durante muitos anos. Inconformada com a perda, a esposa, nossa amiga, entrou num processo de depressão e essa depressão, no arrastamento, a levou a ingerir chumbinho. Foi socorrida primeiramente numa UPA, na Taquara, em Jacarepaguá. Passou 15 dias, ao final dos quais ela desencarnou. Provavelmente eram 15 dias que faltavam para que ela naturalmente deixasse o veículo carnal, se apresentasse na espiritualidade, que teria uma chance provavelmente até maior de encontrar o espírito do amado, mas como ela atentou contra a própria vida e obteve êxito nessa tentativa, ela com certeza foi remetida para um outro espaço da erraticidade, onde não vai encontrar aquele marido amado que foi naturalmente ao fim do curso do fluido vital, vitimado por uma doença que o atingiu naturalmente no corpo. Então, essas são as circunstâncias que levam as pessoas a esses atos deliberados, e a exemplo da obra de ficção de Romeu e Julieta, provavelmente não encontrou o amado como acreditou que fosse acontecer. Isso por quê? Pelo desconhecimento, independentemente do véu do esquecimento quando reencarnamos, que nos traz a certeza da misericórdia de Deus com esse esquecimento maravilhoso que não nos deixa olhar para trás.
porque o que passou é pretérito, é passado, não interessa mais. Eu já estou nessa existência pagando parte do preço daquilo que eu já pequei no passado. Amanhã é futuro, pode não chegar, e o dia de hoje tem um nome de presente. E eu vou desdenhar desse presente de Deus. Eu serei mal criado, mal agradecido, serei ingrato com Deus. Vou demonstrar a minha ingratidão com Deus, pondo termo à existência que é o presente que Ele me deu. Em mais uma oportunidade de oferir conhecimento, experiência e praticar a caridade principalmente, para que eu possa atingir a perfeição prevista na questão 113 do Livro dos Espíritos. Essa é a grande incógnita. Enfim, se volvermos no passado, Moisés, lá no Pentateuco, em Êxodo, apontou, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Em Deuteronômio, Moisés repetiu, capítulo 5, versículo 17, não mates. Jesus, quando chegou no Novo Testamento, trouxe por Mateus, capítulo 5, 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Agora, não é matar somente a outrem, não é matar um outro indivíduo, isso inclui matar a si próprio. E é isso que o suicídio faz. Mata a esperança, mata a fé, mata a oportunidade de cumprir com resignação aquelas provas e expiações que foram tratadas pelo próprio Espírito enquanto na erraticidade, num departamento chamado planejamento. Foi planejado que passaria por aquilo, como a profissão, casamento, número de filhos, a família onde viria, tudo isso foi planejado na erraticidade. Observem que pai e mãe rogam para que o filho venha perfeito, para que venha sem doenças, para que venha esperto, ágil, inteligente, sem doenças. É o que pai e mãe podem fazer. Eles louvam, rogam e agradecem quando os filhos chegam perfeitos na visão humana. É o que podem fazer. Mas eles não determinam se o filho vem de olho azul, se ele vem louro, se ele vem mulato, se ele vem moreno, se ele vem negro, se ele vem alto, se ele vem baixo, se ele vem gordo, se ele vem magro. Vão os caracteres dos genes da família, o DNA daquela família, a herança genética daquela família associada às provas e expiações que aquele espírito tem que passar ao reencarnar. O suicídio interrompe tudo isso. E vamos falar mais. Por exemplo, Saul foi o primeiro rei de Israel unificado. Lá no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, e também lá em Crônicas, capítulo 1, versículo 10, Davi foi o segundo rei de Israel. Ele também, no Salmo 38, versículo 4, Jó, no capítulo 3, versículo 11, todos pediram a Deus que desse fim às suas vidas, em face das tribulações que enfrentavam. Porém, nenhum deles tirou a própria vida. Jó, inclusive, nos 42 capítulos do livro de Jó, é pródigo em exemplo de resignação, de paciência e de aceitação das coisas de Deus. Leiam o livro de Jó. No Velho Testamento, 42 capítulos, ele perdeu tudo que tinha de riqueza, de família, de poder, tudo que tinha no primeiro capítulo. E só no capítulo 42, Deus restituiu a Jó tudo em dobro. A mulher não, foi uma só. E os filhos, que eram 10 desde o primeiro capítulo, voltaram a ser 10 filhos no último capítulo. Resignação, resiliência, paciência, mas acima de tudo, obediência às leis de Deus. O suicida, antes de tudo, é um indisciplinado, porque ele põe termo àquilo que ele próprio tratou na erraticidade que teria que enfrentar. Se o véu do esquecimento, por um lado,
nos impede de verificar item por item daquilo que foi tratado, ainda assim, a fé, a esperança, a fé, resignação, resiliência, obediência às leis de Deus faz de nós um instrumento de Deus. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, somos o sal da terra. Mateus, capítulo 5, versículo 14, somos a luz do mundo. E nós vamos obscurecer a nossa luz, nós vamos tornar insossa a nossa existência com o ato intimorato do suicídio? É claro que nós não podemos fazer dessa atitude, desse gesto insano, a porta de saída para não enfrentar as nossas agruras. Como um exemplo do tempo de Jesus, um dos mais emblemáticos, aquela passagem de Judas Iscariotes, desesperado ao saber que Jesus foi crucificado, correu e enforcou-se. Judas Iscariotes participou da última ceia com Jesus. Era um apóstolo, tinha missões a cumprir. Uma delas era essa, inconformado com a beatitude, com a singeleza e, acima de tudo, com a passividade de Jesus. Mas se ele veio trazer o exemplo de paz, Judas queria um guerreiro, um amotinado contra as leis judaicas, contra as leis romanas, na verdade. E nesse sentido, tendo perecido por enforcamento, Judas somente conseguiu parte dessa redenção 15 séculos depois, quando lá na França reencarnou como Joana d'Arc. Então, naquela Guerra dos 100 anos em que se envolveu a França, Joana d'Arc foi sacrificada, mas defendeu aquela pátria, e não por acaso, hoje, dos 9 padroeiros da França, que tem lá no Panteão, em Paris, Joana d'Arc é um desses mártires, para dar uma ideia da magnitude, da pujança, que voltou a alcançar, e sabe-se lá por onde anda hoje, mas com certeza, se não está totalmente redimido, com novos créditos, novos bônus hora, mesmo tendo atentado contra o maior guia, o maior modelo que essa humanidade já teve e terá até onde se conhece, que era Jesus Cristo. Temos também o exemplo de Ivone do Amaral Pereira, que nos brindou com uma obra magnífica, chamado Memórias de um Suicida, quando conta a história do Camilo Cândido Botelho, que cego suicidou-se. Passou um bom tempo na erraticidade, mas um dia foi resgatado pela Legião dos Servos de Maria, por orientação de Mãe Santíssima, e quando há no lodo, na escuridão, no ambiente pútrido, no ambiente fétido, lamacento, lodoso, não temos capacidade de mensurar o que é isso. Só aqueles que lá estão podem retratar. E ainda assim, quando a lágrima do arrependimento é vertida por aquele espírito, que está lá no envoltório do perispírito, é a consciência, é a memória e o perispírito. Verte-se uma lágrima que não se sabe como é, num outro tipo de matéria, a gente não tem noção. E aí vem o momento em que se implora misericórdia. É como se acendesse uma luzinha de vagalume bem tênue, mas que é avistada por essa caravana da Legião dos Servos de Maria, que periodicamente passa por lá e vai buscando aqueles que têm chance de se redimir, aqueles que apontam, que querem se reerguer. Somente assim, a vontade, a determinação desse espírito que lá está na erraticidade, mesmo o suicida, que é resgatado e levado então para o tratamento devido, até merecer uma nova encarnação. E conta a história
que Camilo Cândido Botelho, ao reencarnar, teria que passar, de acordo com o que foi lá tratado no planejamento da erraticidade, mais 20 anos cego até que se cumprisse aquela prova relativa às existências anteriores, independentemente daquilo que teria motivado o suicídio, que era a prova a ser passada a posteriori. Imaginam, a própria Ivone do Amaral Rezende, na sua obra autobiográfica Recordações da Mediunidade, orientada e intuída pelo grande amigo patrono desta casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nos conta que dessas 6 últimas encarnações, em 2 delas, Ivone do Amaral Pereira pôs termo à própria vida, suicidou-se. Uma delas, ela se chamava André de Guzmán, foi retratada na obra O Drama da Bretanha, no século XVIII. Então, é na psicografia da própria Ivone, com orientação do espírito Charles. E depois ela se chamou também Eponina Vidigal de Canalejas, na Espanha, casado com Roberto de Canalejas, mas ela suicidou-se atirando-se às águas do rio Tejo, em Portugal, nessa segunda oportunidade. Está lá na obra Sublimação, também com Leon Tolstói e Charles orientando a Ivone Amaral Pereira na psicografia dessa obra. E também nessa Recordações da Mediunidade, onde ela conta en passant esse trecho da vida dela. Tem o caso de Getúlio Vargas, que suicidou-se em agosto de 1954. E tem o caso de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. Esse caso, então, é singular, porque Alberto Santos Dumont, em tese, estava desgostoso, hospedado num hotel no Guarujá, em São Paulo, depois de ter feito aquele périplo pela França, com o balão Demoiselle, depois o 14 bis, e em tese estaria desgostoso pela aplicação na guerra do invento que ele criara para unir as nações, unir os povos, selar a paz, a amizade, entrelaçar os povos em missões pacíficas, mas o avião foi empregado na guerra. Outros dizem que ele já sofria de depressão muito antes e, agravado por esses fatos, teria então posto fim à própria existência. Isso foi no dia 23 de julho de 1931. Muito bem. Um dia, em 1948, um professor chamado Clóvis Tavares, de Campo dos Goytacazes, não se sabe lá porque o acaso não existe, estava em Minas Gerais, junto de Chico Xavier, e recebeu uma carta de Santos Dumont, em 1948, contando da grandeza de Deus, do arrependimento dele, que viria, numa outra oportunidade, reencarnar. E era uma ansiedade com que ele tratava esse assunto, acreditando na misericórdia de Deus. Muito bem, Clóvis Tavares voltou para Campo dos Goytacazes trazendo essa carta, era um mimo para ele, de Chico Xavier. Mas em 1956 nasceu, do casal Clóvis Tavares e esposa em Campo dos Goytacazes, Carlos Vitor Tavares, em 1956. Carlos Vitor estava num bercinho. Aos 9 meses, inexplicavelmente para os encarnados, sofreu uma queda, fraturou uma vértebra cervical, vindo a ficar paralítico por mais de 17 anos, desencarnando então em 1973. Contam os mais sábios que Carlos Vitor Tavares era Alberto Santos Dumont, e a lesão produzida pela queda do berço teria sido consequência no mesmo ponto em que a corda apertou no enforcamento. É essa situação que acaba por mostrar e exemplificar para a gente o quão difícil é
E se aquele que atenta ou pensa em se suicidar acha que vai resolver seus problemas, não vai. Vai multiplicar pela enésima potência aquilo tudo que já estava ruim. Se já estava ruim encarnado, suicidando-se, vai ficar péssimo. Então, não sou eu quem vos diz. As obras da doutrina espírita e as obras da ciência apontam já para essa possibilidade do agravamento, e a doutrina espírita confirma, ratifica e orienta. Esse é o maior dos pecados. Então, um caso que chamou a atenção, especialmente, foi de um jovem chamado Michael Ime, na cidade de Westminster, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Menino afável, bondoso, valoroso, espontâneo, amigo de todos em todas as horas. Desde pequeno, quedou-se pela mecânica. E aí, atendendo ao apelo dele, os pais adquiriram para ele, ao auxiliar, adquiriu um Mustang. E esse Mustang, ele deixou brilhando, deixou o motor tinindo e continuava praticando boas ações. Aparentemente, por um desgosto, Michael Ime, mais conhecido como Michael Mustang, pôs fim à própria vida dando um tiro no próprio corpo dentro desse Mustang em frente à casa dos pais. Ele contava 17 anos em 1994. Os pais, então, junto com os colegas de escola, junto com as condolências que recebiam, expediram várias cartinhas, vários bilhetes, considerando que o Mustang tinha cor amarela, botaram então uma fitinha amarela junto a essa mensagem, encorajando a todos os jovens a procurarem, que os jovens procurarem socorro, procurarem ajuda, antes de fazerem o que Michael Ime, ou Michael Mustang, fez. E a receptividade foi tão grande para essas cartinhas que foram enviadas, o retorno foi tão grande, que se estabeleceu então o mês de setembro. E o dia máximo é o dia 10, esse fatídico dia 10 de setembro, como o dia da prevenção contra o suicídio. E passou a ser chamado então Setembro Amarelo, daí a fitinha que a gente está ostentando aqui, numa homenagem ostensiva a esse mês de setembro que vem trazer as esperanças. Não só em setembro, que tem 30 dias apenas, mas em todos os meses do ano e por toda a existência, estimulando a todos a procurar ajuda quando sentirem dificuldade. A própria ABEBM mesmo tem um canal chamado contato@abebm.org.br. Repetindo, contato@abebm.org.br. E temos também um novo número de telefone, 999765544. Repetindo, 999765544. Antes que o desespero e o desatino conduza a quem quer que seja a tomar essa medida extrema, para a qual depois não tem remédio e a penalidade só vai agravar, além das provas e expiações da existência que interrompeu. Antes que isso aconteça, ligue, faça contato. O CVV, Centro de Valorização da Vida, tem um número 188, repetindo, Centro de Valorização da Vida, número 188. Ligações gratuitas. Ligue, alguém estará do outro lado para auxiliá-lo a superar essa crise, para que você possa, ainda encarnado nessa existência, na plenitude do seu fluido vital concedido por Deus,
encontrar outras soluções que não o termo da própria existência. Pense muito, muito, muito antes disso, e se ainda assim insistir, antes de praticar esse ato extremo, siga a dica. Contato abebm.org.br 999765554 e Centro de Valorização da Vida 188. Ligações gratuitas. Para finalizar, a gente dá a dica que leiam, se possível, o livro Momentos de Iluminação, de Divaldo Franco, com a parceria de Joana de Ângeles. Não esqueçam, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, desse ilustre personagem lá na parede, ao fundo desta sala abençoada, onde nós, nesse momento, nos dirigimos a vocês. Estamos na sala mediúnica da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, onde encontramos um conforto imensurável no momento difícil até de tratar da matéria como a desta noite. Mas estou confortável. Estou envolvido aqui pela espiritualidade amiga. Não tenho olhos de ver, não tenho ouvidos de ouvir. Mas me sinto abraçado, fortalecido para tocar num tema tão sensível, tão caro e tão doloroso para tantas famílias no Brasil e no mundo. Então, em homenagem a esse que hoje está na erraticidade, vítima de gesto impensado, de pôr termo à própria existência, acreditando que iria se livrar daquilo que era prova e expiação que o elevaria mais adiante no rumo da perfeição. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 72, prece pelo suicida. Será a nossa prece final. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma do irmão suicida. Possa as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. A ti, querido irmão, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça, querido irmão, nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está esse porvir. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de trabalho e por ser um espírito encarnado, veículo nessa oportunidade de levar àqueles que possam fazer o bom uso dos relatos aqui apresentados. Não há nada de minha autoria, Senhor, apenas a compilação de espíritos mais iluminados que já deixaram as obras que servem como uma estrada pavimentada e iluminada, tendo a Ti, Mestre Jesus, como modelo e guia.
Abençoa-nos mais uma vez. Fortalece-nos a fé e a esperança. Inspira-nos para augurarmos um bom porvir e que nas nossas obras, todas eivadas de solidariedade, fraternidade, principalmente a caridade, demonstremos a gratidão por mais uma existência neste orbe que nos acolheu. Se conosco, Senhor, agora e por todo sempre, graças a Deus. A todos vocês, queridos amigos, muito obrigado pela oportunidade da assistência, da avaliação do trabalho apresentado, com a nossa solidariedade patenteada neste Setembro Amarelo, e que Deus nos abençoe e nos conceda uma próxima oportunidade. A todos vocês, muito obrigado e meu boa noite.